Olá pessoal, o capítulo 8 trata da implementação de tarefas em kernel completo. E neste vídeo eu vou falar das questões 19 e 20 que aparecem ao final do capítulo. Então vamos lá. Questão 19. Para a proteção da memória, o melhor modelo é um kernel completo, que consiste de vários processos, onde é detectada a má utilização da memória por alguma thread. Bom, esta é a ideia básica que a gente viu no capítulo 8. Eu tenho um kernel completo que, através do auxílio de uma MMU ou de uma MPU, fiscaliza os acessos à memória por conta das threads que pertencem aos diferentes processos. Cada processo tem um espaço de endereçamento válido, uma memória válida que ele pode usar, e se qualquer thread tenta acessar fora da memória válida do seu processo, a MMU ou a MPU vai detectar e vai sinalizar com uma interrupção de proteção. Então, o item A parece correto, parece que é por aí, foi o que a gente viu no capítulo 8. Então, vamos conferir os demais itens. Item B, um microkernel, mas não, em geral a gente não associa microkernel à proteção de memória, evitando separações entre as threads. Um microkernel típico, ele implementa threads as quais têm acesso total à memória, e todas as threads têm o mesmo direito de acesso, então não existe separação de memória entre as threads. Separações entre as threads, o que poderia gerar uma má utilização de memória. Isso aqui não faz muito sentido, né? Separação entre as threads poderia gerar uma má utilização da memória. Enfim, esse item não parece fazer sentido, né? E de cara eu não associaria microkernel com a proteção da memória. Portanto, não é um item bom e certamente não faz sentido como o item A faz. Vamos para o item C. Não é possível proteger a memória de acessos indevidos gerados por threads. Isso está errado, né? Se eu tiver uma Memory Management Unit com paginação ou uma Memory Protection Unit com seus registradores de limite, eu consigo sim proteger a memória. A minha MMU ou a minha MPU vão testar cada acesso à memória e caso a thread em questão tente acessar um endereço fora da memória válida para ela, vai ter uma exceção, uma interrupção de proteção e o sistema vai entrar em ação. Portanto, o item C está errado. O item D. A utilização de um executivo cíclico sempre garante proteção em casos de exceções geradas pelo acesso indevido à memória. Olha, o uso típico do executivo cíclico é em sistemas simples, onde a corretude do sistema é verificada pela simples inspeção do código e eu implemento tudo, inclusive sem uma entidade como um kernel ou um microkernel embaixo atuando, como eu precisaria, né, para ter a proteção de memória. Então, o item D ele não parece correto porque a própria ideia do executivo cíclico é um sistema tão simples onde eu não vou ter uma entidade fiscalizadora dos acessos à memória. Embora, como sempre, tudo é possível de se implementar, mas apenas a gente não associa isso com o executivo cíclico. Portanto, o item mais correto, né, o item completamente correto, sem sombra de dúvida, é o item A. Vamos à questão 20, então. Uma forma de gerência de memória em pequenos computadores é através de partições variáveis.
Dentro deste tema, pode-se afirmar que, bom, a gente viu, né, partições variáveis no capítulo 8, então vamos lá. O algoritmo Best Fit percorre a lista de regiões de memória livre e seleciona a primeira que tiver tamanho suficiente. Não, essa aqui está errada, porque o algoritmo que seleciona a primeira região livre com tamanho suficiente é o First Fit. O que o Best Fit faz é escolher aquela região de memória livre que tem tamanho suficiente, mas também que deixa a menor sobra, a menor lacuna residual. Portanto, o item A está claramente errado. Item B. A unidade de proteção de memória, MPU, é responsável por traduzir endereços lógicos em endereços físicos, através de tabelas de páginas. Não. Quando eu tenho uma tabela de página, eu tenho paginação, eu associo isso com uma unidade física chamada MMU, né? A Memory Management Unit. A gente não associa MPUs com tabela de páginas. As MPUs são mais simples, trabalham com registradores de limite, registradores cerca, que definem os limites da memória válida da thread ou do processo em questão. Eu posso até ter uma tradução de endereço lógico e endereço físico no contexto de uma MPU através de um registrador de base, aonde a cada acesso à memória, o conteúdo do registrador de base é somado ao endereço lógico para a gente obter o endereço físico. Porém, isso está muito longe de uma tabela de páginas e, portanto, o item B está errado. Vamos em frente. Item C. Após algum tempo com alocações e liberações de área de memória com tamanhos variados, a memória física será composta por regiões ocupadas e livres intercaladas entre si. Ora, realmente, nas partições variáveis, eu parto com toda a memória livre e aí passo a alocar e liberar os tamanhos que são solicitados e, portanto, tamanhos variados. E é fácil de imaginar que, depois de algum tempo, alocando e liberando coisas de tamanho diferentes em qualquer ordem, fatalmente a minha memória vai virar um queijo suíço com um monte de regiões ocupadas e livres, intercaladas entre si. Eu jamais terei duas regiões livres adjacentes, porque se eu tenho duas regiões livres adjacentes, eu vou juntar elas, eu vou fazer o merge delas e obter uma única região livre maior. Eu posso ter regiões ocupadas adjacentes, desde que elas pertençam a processos diferentes. Então, o item C está correto. Vamos seguir em frente. Item D. A memória é toda... Lembre-se que a questão fala de partições variáveis. A memória é toda dividida em partições com tamanho definido no momento da inicialização e permanecem com o mesmo tamanho durante a execução do sistema. Não é assim. Nas partições variáveis, a gente vai definindo as partições na medida em que as demandas vão chegando. E as partições têm um tamanho variável, conforme a execução do meu sistema. Quando as partições são definidas no boot, né, na inicialização do sistema, com um tamanho fixo, isto são partições fixas. E realmente, nas partições fixas, elas permanecem com esse mesmo tamanho durante a execução do sistema. Partições fixas até foram usadas no passado. Se vocês forem olhar lá em torno de 1970, vocês vão encontrar sistemas que usavam partições fixas e funcionava num dado contexto bem limitado, mas há muitas décadas que partições fixas já não é mais usado, né? E certamente o que está sendo descrito aqui não corresponde a como partições variáveis funcionam. E, portanto, o item D está errado e nós ficamos com o item C como a opção correta nesta questão.
Com isso, nós temos aí uma ideia de como resolver as questões 19 e 20 do capítulo 8. Até mais, pessoal!